Olá, nós vamos conversar agora sobre o coronavírus, sobre o fim da pandemia, o fim dessa tragédia que está acontecendo, né? Qual é a data, o que está sendo previsto para isso. Então, para a gente ter uma data certa, a gente precisa recorrer a pessoas de confiança, pessoas que têm um nível de espiritualidade, de bondade, de equilíbrio maior, para que a gente não esteja divulgando aqui fake news, nem dando falsas esperanças. E nós temos essas pessoas. Antes de continuar com esse vídeo, eu peço a você que dê um like, que se inscreva no nosso canal, ok? Então vamos lá. Uma pessoa de credibilidade é exatamente o Giorgio Bongiovanni. Ele é um estigmatizado, ele recebeu os estigmas da crucificação de Jesus, ele tem nas mãos, nos pés, que sangram no tórax, que sangram durante 31 anos. E ele recebeu essas feridas em 1989, quando ele foi para o Fátima e Nossa Senhora disse a ele que ia lhe dar um sinal importante. Ele achou que era um sinal no céu, mas não, era um sinal no corpo dele. Ela perguntou se ele primeiro se ele estava disposto a abrir mão de tudo pela missão na Terra. Ele disse que estava. E realmente ele abriu mão. Não só de mais de 1 milhão que ele tinha, ele ficou totalmente sem dinheiro, ele tinha uma empresa de mais de R$ 1 milhão, mas também ele abriu mão da sua própria saúde, porque essas feridas elas doem bastante e elas sangram. Aí talvez você pergunte, mas por que Maria de Nazaré, que é tão bondosa, ia fazer isso com a pessoa, né? De deixar a pessoa 31 anos nesse martírio. Mas na verdade, esses estigmas, eles são uma espécie de credencial, de passaporte para que o Giorgio Bongiovanni possa ser ouvido pelas pessoas. Então, na realidade, é um sinal e é um passaporte, é um credencial. E mesmo assim, muita gente ainda questiona ele, muita gente ainda diz que ele é charlatão, né? Você vê a humanidade como é. Mas imagine se ele não tivesse estigma nenhum. Bom, o que é interessante de Giorgio Bongiovanni, há 20 anos atrás, no ano 2000, ele preveu essa pandemia. Inclusive tem aí nesse link abaixo, que eu vou colocar, que tem aí embaixo, sobre Apocalipse e pandemia, está em espanhol, mas ele fala exatamente sobre essa pandemia que nós estamos vivendo agora, com 20 anos de antecedência, de antecedência. Veja que interessante. E aí ele nos fala que essa pandemia é por quê? Qual é o motivo? É porque esse vírus, na realidade, ele é um anticorpo de Gaia, que é o planeta Terra. Ele está protegendo a Terra. Exatamente da humanidade, que nós é que somos os vírus, entendeu? E aí, talvez você pergunte, sim, mas quer dizer que o vírus, a proposta é uma proposta ecológica, diminuir a poluição, mas o que é que eu, indivíduo, minha família tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque qual é a atitude que você precisa tomar para você proteger a você e sua família? Eu vou falar isso até o final do vídeo. Mas antes ele coloca uma data. E ele diz que o vírus ele vai se estender, né? A pandemia vai se estender até o final de junho e no máximo até julho, né? Ele coloca essa data. E aí existe várias outras fontes que falam a mesma coisa. Tem uma carta psicografada que ela circula na internet e tem um link abaixo também que você pode ver, que ela inspira credibilidade e ela também coloca para o final de junho esse arrefecimento da pandemia. E tem um jovem indiano, a Big Anandi, de 14 anos, que ele também previu o início da pandemia, com meses antes, né, no início do ano 2019, ele disse que ia ter uma pandemia no mundo, pegando a China, a Europa, e que ia prejudicar principalmente a economia dos países. Tudo que ele falou aconteceu. E ele disse que até dia 5 de setembro a gente não vai ter mais nenhuma notícia desse vírus. Ou seja, pelos cálculos, se a pandemia arrefecer final de junho e julho, em setembro provavelmente vai estar terminada. E tem também as confirmações astrológicas. Veja que interessante, se você for olhar o livro do Apocalipse, toda vez ele fala uma coisa assim, que 1/3 da lua se converteu em sangue, e o sol se tornou escuro, e você acha uma coisa assim tão assombrosa, mas ele estava descrevendo um eclipse, no caso da lua se transformar em sangue, um eclipse lunar, ou o sol ficar escuro, eclipse solar. Bom, aconteceu um eclipse solar na China. Veja onde aconteceu. Na China, dia 26 de dezembro. Um eclipse solar visto principalmente na região da China, onde o sol realmente ficou todo escuro. E a partir mais ou menos daquela data é que se tomou conhecimento dessa pandemia pelo coronavírus. Aí, no início de janeiro, se eu não me engano, dia 10 de janeiro, teve um eclipse lunar,
que foi quando foi oficializado que o coronavírus não era só um vírus normal, era uma pandemia, uma doença planetária. Dia 5 de junho agora teve um outro eclipse lunar. E agora, dia 21 de junho, ou seja, no domingo, né, teve outro eclipse solar, né, anunciando provavelmente o arrefecimento ou fim dessa pandemia. Então isso é interessante, né, demais. E se você for olhar o próprio Apocalipse, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 14, ele fala sobre os ceifadores e ele diz que existe um ceifador muito parecido com o homem e que ele traz uma coroa na cabeça e que a função dele é ceifar e separar o joio do trigo. Ó, o que traz uma coroa na cabeça? Imagina, o que tem uma coroa ao redor? É óbvio que o próprio nome coronavírus, corona vem de coroa, porque as proteínas dele parecem uma coroa. E esse ser semelhante a um homem. Mas como um vírus semelhante a um homem? Semelhante em termos de comportamento. Porque o vírus, a única coisa que o vírus quer é se multiplicar e sobreviver e doa quem doer, e se espalhar. E as pessoas que estão nessa sintonia de egoísmo, de individualismo, de querer só para si, de consumismo, essas pessoas elas entram na sintonia da doença. Então, segundo Diógenes Bon Giovanni, a melhor forma de você proteger a você e a seus filhos é você ter uma atitude mais de oração, de introspecção, de procurar ficar em silêncio, de procurar ajudar, ter uma atitude mais social, ajudar as pessoas necessitadas, pensar no todo, pensar na coletividade, não pensar só em você, pensar no todo, na coletividade e procurar ser o mais útil possível, ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Se gostar, dê um like e se inscreva no canal. Feliz e pleno. Um grande abraço, muita paz e prosperidade.